Imagine acordar e sentir que cada degrau da escada parece uma montanha. Era assim que começavam as manhãs do seu Antônio, um senhor de 72 anos que sempre foi conhecido pela disposição. Até que, de uns tempos para cá, o corpo começou a dar sinais de alerta. Os joelhos travavam, o quadril estalava, e o simples ato de se abaixar para amarrar o cadarço virava um teste de paciência. Ele tentava disfarçar, dizia que era a idade chegando, mas no fundo sabia que algo estava errado. Foi num desses dias, enquanto observava o neto subir correndo a escada, que percebeu. A dor tinha roubado mais do que a mobilidade. Tinha tirado um pedaço da alegria de viver. E é justamente aqui que entra uma descoberta simples, mas poderosa. Um segredo que o Dr. Lair Ribeiro costuma repetir em suas palestras. A cura está naquilo que você planta, prepara e ingere todos os dias. O corpo humano foi criado para se curar, mas ele precisa de combustível certo. Quando faltam os nutrientes corretos e o ambiente interno se torna inflamatório, as células perdem a capacidade de se regenerar. É como se a engrenagem da vida ficasse presa na ferrugem. Seu Antônio decidiu experimentar algo natural, fácil de preparar e respaldado pela ciência. Uma bebida que atua diretamente nas células inflamatórias, bloqueando o processo que gera dor e rigidez nas articulações. O resultado? Em poucas semanas, o que antes era sofrimento se transformou em passos firmes. O homem que mal conseguia levantar da poltrona voltou a cuidar do jardim e a escada deixou de ser um obstáculo. Você vai entender, passo a passo, como essa mistura atua dentro do seu corpo, como ingredientes que sempre estiveram na sua cozinha. O alecrim, o gengibre, o limão e a canela podem despertar o poder de cura das suas próprias células. E, mais do que aliviar sintomas, podem restaurar a leveza dos movimentos. Mas antes de continuarmos, quero que você faça algo simples. Clique em curtir aqui abaixo. Assim, o algoritmo entende que esse tipo de conhecimento natural e verdadeiro precisa chegar a mais pessoas que sofrem com dores nas articulações, e você se torna parte dessa corrente de saúde consciente. Lembre-se, o que você vai descobrir não é um milagre, é fisiologia aplicada, a mesma que o Dr. Lair Ribeiro ensina há décadas, mostrando que o corpo responde com vigor quando é tratado com sabedoria. A ciência moderna finalmente reconhece que certos compostos naturais agem como verdadeiros mensageiros de reparo. Eles entram nas células inflamadas, bloqueiam enzimas agressoras e permitem que o tecido cartilaginoso volte a se regenerar. Essa não é uma promessa de juventude eterna, mas o resgate daquilo que seu corpo sempre soube fazer: se curar quando lhe damos as condições certas. Antes de qualquer remédio, antes de qualquer laboratório, a natureza já oferecia seus próprios compostos de cura. E o alecrim, aquele mesmo que muita gente usa só para temperar o frango, é um dos maiores exemplos disso. O doutor Lair Ribeiro costuma dizer que a farmácia da natureza está ao alcance das mãos, mas poucos sabem abrir as gavetas certas. Pois bem, o alecrim é uma dessas gavetas escondidas. Dentro de suas folhas finas e aromáticas, existe um arsenal químico de defesa. Dois compostos em especial chamam a atenção da ciência: o ácido ursólico e o ácido rosmarínico. Eles são como guardiões celulares. Penetram nas células inflamatórias e bloqueiam as enzimas responsáveis pelo inchaço e pela dor. Em linguagem simples, o alecrim funciona como um freio que impede o corpo de se autoagredir. Quando as enzimas inflamatórias são desaceleradas, o tecido da cartilagem, aquele que separa os ossos e evita o atrito, finalmente tem espaço para se regenerar. E esse é o ponto-chave. A dor não é o inimigo, é o alarme. O verdadeiro inimigo é a inflamação contínua, que impede a reparação natural. Um estudo conduzido na Universidade de Salamanca, na Espanha, analisou pacientes com artrose leve que consumiram extrato de alecrim por 4 semanas. O resultado foi impressionante. A inflamação local reduziu em 38% e os níveis de dor caíram quase pela metade, sem nenhum efeito colateral.
Mas o mais curioso foi o depoimento dos próprios voluntários. Parece que o corpo voltou a se lembrar de como se mover. E aqui está o detalhe que o Dr. Lair sempre reforça. Não é apenas o ingrediente, mas o ambiente interno. O alecrim só consegue exercer seu efeito pleno quando o corpo está hidratado e recebendo oxigênio suficiente. Por isso, ele age em sinergia com o segundo componente dessa fórmula, o gengibre. O gengibre é o guerreiro dourado da natureza. Ele combate os radicais livres, neutraliza substâncias inflamatórias e, o mais importante, melhora a circulação local. Quando o sangue flui com mais oxigênio e nutrientes, as articulações começam a se recuperar. A rigidez diminui, os movimentos voltam a ser naturais. Um artigo da Journal of Medicinal Food mostrou que o gengibre atua sobre uma enzima chamada COX-2, a mesma que os anti-inflamatórios farmacêuticos tentam inibir, só que de forma natural, sem agredir o estômago nem sobrecarregar o fígado. É o que chamamos de farmacologia viva. O corpo utiliza o alimento como remédio. E é exatamente assim que o protocolo que você está conhecendo funciona, ao combinar substâncias que se complementam. Enquanto o alecrim bloqueia a inflamação na origem, o gengibre acelera a chegada de nutrientes que vão reparar o tecido. É uma dupla de precisão cirúrgica, com resultados que podem ser sentidos em poucos dias. Mas não para por aí. Existe ainda um terceiro elemento, responsável por selar a regeneração: o limão, com sua poderosa vitamina C e seus flavonoides. Eles ajudam na produção de colágeno, proteína essencial para a firmeza dos tendões, ligamentos e cartilagens. É o cimento natural do corpo. Sem ele, o processo de regeneração fica incompleto. A vitamina C atua como uma centelha bioquímica. Ativa enzimas que costuram o colágeno dentro das células. E quando o colágeno se refaz, o movimento volta a ser fluido, sem dor, sem aquele estalo que anuncia o desgaste. Essa combinação, alecrim, gengibre e limão, é uma tríade que equilibra a inflamação, circulação e regeneração. Mas há um quarto elemento que amplifica tudo isso: a canela, ou, para quem tem sensibilidade a ela, a cúrcuma. Ambas possuem compostos que modulam a resposta inflamatória. O cinamaldeído da canela e a curcumina da cúrcuma são moléculas que educam o sistema imune, impedindo que ele reaja de forma exagerada. O corpo deixa de atacar o próprio tecido e passa a reconstruí-lo. Percebe como tudo faz sentido? Não é mágica, é bioquímica natural aplicada ao dia a dia. Agora que você entendeu o porquê, é hora de saber como transformar esse conhecimento em prática diária, com quantidades, tempos e cuidados específicos. O verdadeiro protocolo de uso. Você já percebeu que, quando o corpo começa a receber os nutrientes certos, ele mesmo dá sinais de melhora? É como se a natureza lembrasse o organismo daquilo que ele foi projetado para fazer: se regenerar. Foi isso que aconteceu com seu Antônio, e com centenas de pessoas que passaram a adotar esse ritual diário, simples, acessível e poderoso. Mas antes de revelar o passo a passo, quero reforçar um ponto essencial que o Dr. Lair Ribeiro sempre destaca. Não existe cura sem constância. A dose certa, no tempo certo, é o que transforma um alimento em remédio. Por isso, este protocolo não é uma receita de ocasião. É um ritual de reeducação celular. Ele ensina o corpo a responder melhor, dia após dia, até que a dor deixe de ser um obstáculo e volte a ser apenas uma lembrança. Tudo começa na água. Afinal, é nela que os compostos ativos se dissolvem e ganham acesso direto às células. A água é o veículo invisível da cura. Sem ela, até o melhor ingrediente perde a força. Veja o passo a passo. Aqueça 1 litro de água. Quando as primeiras bolhas aparecerem, desligue o fogo. O segredo está em não deixar ferver por completo. Temperaturas muito altas quebram as estruturas químicas do alecrim e do gengibre, reduzindo o poder terapêutico. Acrescente 3 ramos de alecrim fresco. As folhas precisam liberar seus óleos essenciais de forma lenta, sem pressa.
É essa infusão suave que traz o ácido ursólico e o rosmarínico para a bebida. Adicione 2 rodelas generosas de gengibre. O calor da água ativa a gingerol, substância que reduz a dor e melhora a circulação. É o mesmo composto que faz o gengibre aquecer a garganta e abrir os canais respiratórios. Esprema o suco de meio limão. A vitamina C atua como catalisadora. Ela potencializa a absorção dos compostos e estimula a produção de colágeno, essencial para manter as articulações firmes. Finalize com uma pitada de canela ou cúrcuma. A escolha depende da sua tolerância. A canela tem sabor mais intenso, a cúrcuma é mais suave e oferece um efeito anti-inflamatório ainda mais profundo graças à curcumina. Depois de colocar todos os ingredientes, mantenha a mistura em fogo baixo por 8 a 10 minutos. E aqui vai o alerta que muitos ignoram. Nunca ultrapasse esse tempo. O calor excessivo destrói parte dos compostos ativos e o chá perde até 40% do seu efeito terapêutico. É o tipo de detalhe que separa um remédio natural eficiente de uma simples infusão saborosa. Desligue o fogo, tampe e aguarde 10 minutos. Durante esse intervalo, os óleos essenciais se estabilizam e os polifenóis se fixam na água. Esse descanso é o que transforma o preparo em um verdadeiro extrato funcional. Se quiser suavizar o sabor, adicione 1 colher de chá de mel puro, nunca durante o cozimento, mas apenas após esfriar levemente. O mel cru contém enzimas e antioxidantes que se degradam quando expostos a altas temperaturas. O resultado final é uma bebida dourada, levemente aromática e com um toque picante no fundo. Ao beber, você sentirá uma sensação de aquecimento nas mãos e nos pés. É o sangue circulando melhor, levando oxigênio às articulações. Muitos pacientes relatam um efeito imediato de leveza, mas o verdadeiro impacto acontece com a repetição. A cada dose, as células recebem novos estímulos de regeneração e os processos inflamatórios se tornam menos intensos. Em uma semana, a rigidez costuma diminuir. Em 2, o desconforto reduz significativamente. E em torno de 21 dias, o corpo já começa a incorporar o novo padrão de funcionamento. Mas para isso acontecer, a hidratação é essencial. Sem água suficiente, o líquido sinovial, aquele óleo natural das articulações, fica mais espesso e o movimento se torna doloroso. Por isso, além do chá, mantenha 1,5 a 2 litros de água pura ao longo do dia. É a água que dá vida ao protocolo. Agora que você sabe como preparar e aplicar o ritual corretamente, é hora de conhecer os alertas e cuidados essenciais, porque até o natural, quando usado de forma errada, pode perder a eficácia ou causar efeitos indesejados. É aqui que muita gente erra. O remédio natural, quando usado de forma incorreta, perde a força e, em alguns casos, pode até gerar o efeito contrário. Por isso, o Dr. Lair Ribeiro costuma dizer: não é o que você toma, é o que o seu corpo consegue absorver. E essa frase se aplica perfeitamente ao chá de regeneração que estamos estudando. A primeira armadilha é o excesso. Há quem pense: se uma xícara faz bem, 3 vão curar mais rápido. Mas o corpo não funciona assim. O alecrim, por exemplo, é rico em compostos fenólicos, excelentes em pequenas doses, porém irritantes quando consumidos em demasia. Tomar grandes quantidades pode sobrecarregar o fígado e reduzir a pressão arterial além do normal, provocando tontura e fraqueza. O ideal é seguir o ciclo indicado, 150 a 200 ml de manhã e à noite, por 7 dias consecutivos. Depois, dê ao corpo um intervalo de 2 dias. Esse descanso permite que as células assimilem os benefícios e evitem a chamada tolerância metabólica, em que o organismo se acostuma e reduz a resposta ao tratamento. Outro erro comum é misturar ingredientes aleatórios. O chá funciona por sinergia, e cada elemento tem um papel bioquímico específico. Adicionar hortelã, cravo, pimenta ou outras ervas pode parecer inofensivo, mas altera o pH da infusão e compromete a absorção dos princípios ativos. Respeite a simplicidade da fórmula.
A natureza trabalha com precisão, não com improviso. Também é importante observar o horário do consumo. O chá deve ser ingerido com o estômago relativamente leve, pelo menos 30 minutos antes ou depois das refeições. Se for tomado logo após comer, os compostos se misturam com os ácidos gástricos e perdem parte da ação anti-inflamatória. Já em jejum total, pode irritar o estômago de quem é mais sensível. O equilíbrio é a chave. Agora, um ponto crucial: a sensibilidade individual. Quem tem pressão baixa, gastrite ativa ou usa medicamentos anticoagulantes deve reduzir a dosagem pela metade nas primeiras vezes e observar a resposta do corpo. O gengibre e o alecrim são potentes estimulantes circulatórios, excelentes para quem tem má circulação, mas intensos para quem já toma remédios que afinam o sangue. E se você é sensível à canela, substitua por cúrcuma. A curcumina tem ação anti-inflamatória mais suave e atua em outro ponto da cascata inflamatória. Ela bloqueia proteínas chamadas NF-κB, responsáveis por ativar os genes da dor. É o mesmo mecanismo estudado em medicamentos modernos, mas de forma natural. O Dr. Lair Ribeiro alerta que o segredo não está apenas no chá, mas no contexto metabólico. Se a pessoa mantém uma dieta inflamatória, com açúcar, farináceos, embutidos e álcool, nenhum protocolo natural será suficiente. Esses alimentos criam um ambiente ácido, sobrecarregam o fígado e anulam o esforço das ervas. Por isso, enquanto seguir o ritual, reduza o consumo de produtos industrializados e prefira alimentos vivos, coloridos, ricos em água e fibra. Outro cuidado essencial é a hidratação. A água é o veículo que transporta as substâncias benéficas até o interior das células. Sem ela, o líquido sinovial, aquele óleo natural das articulações, perde a viscosidade e o atrito entre os ossos aumenta, agravando o desconforto. Parece simples, mas 90% das pessoas que reclamam de dor articular crônica simplesmente não bebem água suficiente. E por último, mas não menos importante, o estado emocional. O sistema imunológico e o inflamatório conversam o tempo todo com o sistema nervoso. Estresse, ansiedade e falta de sono aumentam a liberação de cortisol, que sabota todo o processo de regeneração. Por isso, o Dr. Lair recomenda que o chá seja tomado com calma, num momento de pausa, quase como um ritual de reconexão com o corpo. Quando a mente desacelera, o organismo responde melhor. E é nesse ponto que a cura deixa de ser apenas física. Torna-se também um ato de consciência. Agora que você já sabe como evitar os erros e potencializar os resultados, chegou a hora de entender o verdadeiro propósito desse protocolo. Não apenas eliminar a dor, mas ensinar o corpo a reaprender o movimento e a leveza que a idade tentou apagar. Dona Helena, de 75 anos, sempre dizia que envelhecer não era o problema. O difícil era ver o corpo desacelerar enquanto a mente ainda tinha vontade de dançar. Durante anos conviveu com dores nos joelhos e rigidez nas mãos, até o dia em que ouviu uma palestra do Dr. Lair Ribeiro e ouviu uma frase que a marcou profundamente. Seu corpo é uma máquina inteligente. Ele só precisa de matéria-prima de qualidade para voltar a funcionar. Aquela ideia ficou ecoando na cabeça dela, e foi assim que começou a testar pequenas mudanças. Acordava, tomava seu chá de alecrim e gengibre, caminhava devagar no quintal e, em vez de reclamar, observava o corpo reagir. Em menos de 3 semanas, percebeu que as escadas já não eram tão desafiadoras. E um dia, quase sem perceber, subiu até o 2º andar da casa sem se apoiar no corrimão. Chorou de emoção. Não pela subida em si, mas pela sensação de ter recuperado o controle sobre o próprio corpo. É isso que este protocolo representa. Não é apenas um chá, é um ato de reeducação celular, uma forma natural de lembrar ao corpo que ele foi feito para se curar. E quando essa lembrança se ativa, algo extraordinário acontece. O movimento volta, a energia se renova e a vida se torna mais leve. A ciência moderna já comprova o que o Dr. Lair Ribeiro vem dizendo há décadas, que a inflamação crônica
é a raiz silenciosa da dor e do envelhecimento precoce. Ao combater essa inflamação com alimentos e compostos naturais, você não apenas alivia os sintomas, mas interrompe o ciclo de desgaste que rouba a vitalidade das células. É como se você apertasse o botão reiniciar do seu corpo. O chá de regeneração, com alecrim, gengibre, limão e canela, ou cúrcuma, é uma ferramenta poderosa nesse processo. Ele reduz o estresse oxidativo, melhora a oxigenação dos tecidos e estimula a produção de colágeno, permitindo que cartilagens e tendões se fortaleçam novamente. Mas o verdadeiro diferencial está na constância. É o uso diário, consciente e equilibrado, que transforma o hábito em resultado. E quando o corpo volta a responder, a mente também se ilumina. A dor física é um peso invisível. Drena a energia, apaga o entusiasmo, envelhece o humor. Mas, quando ela desaparece, o riso volta com naturalidade, o sono melhora e a vontade de viver se acende de novo. Esse é o verdadeiro rejuvenescimento, aquele que começa dentro e se manifesta fora. Se você chegou até aqui, é porque acredita que saúde é mais do que ausência de doença. É um estado de equilíbrio. E equilíbrio se constrói todos os dias, com escolhas conscientes. Por isso quero te fazer um convite. Escreva nos comentários. Há quanto tempo você sente dores nas articulações e o que já tentou para aliviar? Compartilhe sua experiência. A sua história pode inspirar alguém que ainda está preso na limitação e precisa de uma prova viva de que é possível mudar. E antes de sair, inscreva-se no canal. Assim, você recebe gratuitamente todos os novos protocolos e descobertas baseadas na medicina natural, ensinamentos que o Dr. Lair Ribeiro transformou em verdadeiro legado de longevidade. Juntos, podemos formar uma comunidade de pessoas que não se conformam com o envelhecimento passivo, mas escolhem envelhecer com inteligência e propósito. Cuide das suas células, alimente o seu corpo com sabedoria. E lembre-se, a saúde não vem do que você tira, mas do que você oferece. Este chá é apenas o começo, o primeiro passo para o corpo reaprender o caminho da cura. Porque, como diz o próprio Dr. Lair Ribeiro, quem tem conhecimento tem poder. E quem aplica esse conhecimento conquista a liberdade de viver bem, em qualquer idade.